Você sente com frequência as pernas pesadas, doloridas, que parecem inchar mais no fim do dia? Percebe que justamente quando o corpo começa a relaxar, vêm aquelas cãibras noturnas que cortam o seu sono e fazem você se contorcer de dor? Tudo isso costuma ser tratado como coisas da idade ou simples cansaço, mas muitas vezes são os primeiros sinais de que a sua circulação está pedindo ajuda de forma insistente. Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira e o que muita gente não sabe é que existe uma vitamina que funciona como um verdadeiro escudo protetor para os seus vasos sanguíneos. Ao longo deste conteúdo, eu vou revelar qual é essa vitamina e como você pode usá-la para manter suas pernas mais protegidas contra a formação de coágulos perigosos. Agora preste muita atenção. O título promete uma vitamina que dissolve coágulos. E embora isso soe forte e chamativo, eu quero ser totalmente franco e responsável com você desde o início. Nenhuma vitamina, sozinha, é capaz de dissolver um coágulo sanguíneo já formado da mesma forma que um medicamento específico usado em ambiente hospitalar. Acreditar nisso é um mito perigoso, e o meu dever como médico é desmontar essa ideia. O que realmente existe e o que a ciência apoia é uma vitamina com um poder preventivo extremamente importante, uma molécula que ajuda o sangue a circular com mais liberdade e reduz o risco de que esses coágulos se formem. Hoje, não vamos falar de remédios mágicos, mas de ciência, prevenção e da verdade por trás dessa vitamina protetora que pode mudar a saúde das suas pernas. Fique comigo até o final, porque entender isso é o primeiro passo para assumir o controle da sua saúde vascular. Vamos começar pelo problema silencioso: entender a má circulação e os coágulos. Para que você perceba a força da solução que eu vou apresentar, primeiro precisamos entender contra o que estamos lutando. Imagine o seu corpo como uma cidade cheia de vida. Os vasos sanguíneos, artérias e veias são as ruas e as grandes avenidas por onde circula o seu recurso mais precioso, o sangue carregado de oxigênio e nutrientes. As artérias são como autoestradas que saem do coração, levando sangue rico em oxigênio para cada cantinho do corpo, do cérebro à ponta dos pés. Já as veias são as estradas de volta. Elas têm a tarefa pesada de trazer o sangue já usado, mais pobre em oxigênio, das pernas de volta ao coração e aos pulmões para que ele seja renovado. Esse sistema é uma verdadeira maravilha, mas o que acontece quando essas estradas começam a ficar congestionadas, danificadas ou até bloqueadas? É aí que o problema tem início. O que é insuficiência venosa crônica? Dentro das veias das nossas pernas existem pequenas portas, chamadas válvulas venosas. Elas se abrem para permitir que o sangue suba em direção ao coração e se fecham logo em seguida, para que a gravidade não faça esse sangue descer de volta. A insuficiência venosa crônica aparece quando essas válvulas ficam fracas, danificadas ou não se fecham mais como deveriam. É como uma porta que saiu do trilho. Em vez de subir de forma eficiente, o sangue começa a se acumular nas veias das pernas. Essa estagnação aumenta a pressão dentro dos vasos, faz as veias dilatarem, ficarem tortuosas, saltadas e visíveis sob a pele. É assim que surgem as tão conhecidas varizes, mas as varizes são apenas a parte visível do iceberg. Essa pressão constante e esse sangue parado criam um cenário ideal para algo muito mais sério: a formação de coágulos. O coágulo, o ladrão silencioso da circulação. Nem todo coágulo é ruim. Quando você se corta, o corpo aciona um processo incrível. Plaquetas, que são pequenas células do sangue, correm até o local do ferimento e, junto com proteínas da coagulação,
formam um tampão, ou coágulo para estancar o sangramento. Esse é o coágulo bom, que literalmente pode salvar a sua vida. O problema acontece quando o coágulo aparece onde não deveria, dentro de um vaso sanguíneo sem nenhum ferimento que precise ser fechado. É o que chamamos de trombose. Um coágulo dentro de uma veia da perna é como um engarrafamento gigantesco numa das grandes vias de retorno para o coração. O sangue começa a fluir mais devagar, de forma turbulenta, e pode chegar ao ponto de praticamente parar. Isso é a trombose venosa profunda, a TVP, uma condição médica muito séria, porque o perigo não termina na perna. Se um pedaço desse coágulo se solta, ele pode viajar pela circulação, passar pelo coração e se alojar nos pulmões, causando uma embolia pulmonar, que é uma emergência médica potencialmente fatal. Por isso, quando falamos em dissolver coágulos, do ponto de vista da saúde natural e da prevenção, o que queremos realmente é como evitar que as nossas estradas fiquem pegajosas e propensas a esses bloqueios perigosos. Como manter o sangue mais fluido, leve e livre de obstáculos. E é aqui que a nutrição e uma vitamina em especial entram como peça-chave dessa história. Antes de revelar a nossa heroína nutricional, é fundamental aprender a ouvir o seu corpo. A má circulação e o risco de coágulos não aparecem de um dia para o outro. Eles enviam sinais, primeiro sussurros, que com o tempo viram gritos. Ignorar esses sinais é deixar o problema crescer em silêncio. Fique atento, porque é bem provável que você se reconheça em alguns deles. Primeiro sinal de alerta: peso e cansaço nas pernas. Esse provavelmente é o sintoma mais comum e aquele que a maioria das pessoas banaliza. Não é apenas o cansaço normal após um dia corrido. É uma sensação de peso exagerado, como se você tivesse bolas de ferro presas nos tornozelos. As pernas parecem sem força, sem energia, e muitas vezes a única coisa que alivia é elevá-las. Isso acontece porque o sangue parado e o líquido que extravasa para os tecidos fazem as pernas literalmente pesarem mais, ao mesmo tempo em que os músculos recebem menos oxigênio do que precisam. Segundo sinal de alerta: o inchaço, o edema nos pés e tornozelos. Você nota que a meia deixa marca funda no fim do dia, ou que o sapato que estava confortável de manhã apertou à noite? Isso é edema. Quando a pressão dentro das veias aumenta, parte do líquido do sangue extravasa para os tecidos, e a gravidade faz esse líquido se acumular justamente nos tornozelos e pés. No começo, o inchaço melhora ao deitar e sumir pela manhã, mas com o tempo pode se tornar quase constante. Terceiro sinal de alerta: câimbras noturnas dolorosas. Você está dormindo tranquilo e, de repente, uma dor aguda, insuportável, aparece na panturrilha ou no pé e faz você pular da cama. Esses espasmos são um sinal clássico de que os músculos não estão recebendo sangue suficientemente rico em oxigênio e de que há acúmulo de substâncias de lixo, como o ácido lático, por causa da má circulação. Quarto sinal de alerta: mudanças na pele e na temperatura. As suas pernas contam a história da circulação pela pele. Pés constantemente frios, mesmo em ambiente aquecido, indicam que o sangue quente e bem oxigenado não está chegando direito até eles. A pele pode ficar pálida ou arroxeada por falta de oxigênio. Em casos crônicos, a região do tornozelo pode escurecer, ficando marrom ou avermelhada. Isso ocorre porque glóbulos vermelhos escapam dos vasos e literalmente mancham a pele de dentro para fora. Além disso, a má circulação prejudica a nutrição da pele, que tende a ficar mais seca, fina, brilhante e sujeita à coceira. Quinto sinal de alerta: formigamentos e dormência. Aquela sensação de agulhadinhas
ou de que uma parte da perna está adormecendo, nem sempre é só postura ruim. Quando o fluxo sanguíneo não é adequado, os nervos também recebem menos oxigênio. E a forma que eles encontram de reclamar é enviando essas sensações estranhas. Sexto sinal de alerta: vasinhos aparentes e varizes. Os vasinhos são aqueles pequenos vasos avermelhados ou azulados mais superficiais na pele. São como versões em miniatura das varizes, que são veias maiores, tortuosas e bem dilatadas. Ambas são a prova visível de que as válvulas das veias não estão funcionando bem e que o sangue está se acumulando onde não deveria. Sétimo sinal de alerta: feridas que demoram demais para cicatrizar. Se um pequeno corte ou arranhão na parte de baixo da perna ou na região do tornozelo leva semanas, às vezes meses, para fechar, isso é um sinal muito sério. Para que uma ferida cicatrize, o corpo precisa de um bom aporte de sangue, trazendo oxigênio, nutrientes e células de defesa. Quando a circulação é ruim, todo esse processo fica lento e o risco de infecções graves aumenta bastante. Reconhecer esses sinais não é para assustar você, mas para despertar a consciência de que é hora de agir. É o seu corpo pedindo ajuda. E a solução, como você vai perceber, começa no seu prato e em um nutriente que muita gente negligencia. Agora vamos à solução: o poder protetor da vitamina E. Nós já vimos o problema e aprendemos a reconhecer os sinais de alerta. Agora é hora de apresentar a protagonista, a vitamina que eu chamo de escudo protetor dos vasos sanguíneos, a vitamina E. E eu reforço o aviso: a vitamina E não é um desentupidor mágico capaz de dissolver um coágulo já formado. O grande poder dela está na prevenção. A função principal da vitamina E é evitar que as condições que favorecem a formação de um coágulo se estabeleçam. Como exatamente a vitamina E faz isso? Vamos detalhar, porque quando você entende o porquê, fica muito mais fácil mudar hábitos. A vitamina E atua em 3 frentes principais. Primeira frente: o guardião antioxidante. O nosso organismo é constantemente atacado por moléculas instáveis, chamadas radicais livres, que vêm de vários lugares, do próprio metabolismo, da poluição, do cigarro, do estresse oxidativo em geral. Eles são inevitáveis. Esses radicais livres funcionam como pequenos vândalos, danificando tudo o que tocam, especialmente a parte interna delicada dos vasos sanguíneos. Esse dano provoca inflamação e cria superfícies ásperas, onde o colesterol e as plaquetas podem se agarrar, enfraquecendo artérias e veias. É aqui que a vitamina E entra em cena como uma super-heroína. Ela é o antioxidante potente que se encaixa na membrana das células, inclusive das células que revestem os vasos, e as protege de dentro para fora. Ela funciona como um escudo, neutralizando os radicais livres antes que eles provoquem estragos, mantendo as paredes das veias e artérias mais lisas e flexíveis. A vitamina E ajuda o sangue a circular com mais facilidade. Segunda frente: o teflon das plaquetas, o efeito antiplaquetário natural. Este talvez seja o efeito mais direto na prevenção de coágulos. Como eu comentei, são as plaquetas que disparam o processo de coagulação. Em condições normais, elas circulam tranquilamente pelo sangue, mas, quando encontram uma parede de vaso danificada, ficam pegajosas e se aglomeram. A vitamina E exerce um efeito antiplaquetário suave, porém importante. É como se recobrisse as plaquetas com uma película microscópica de teflon, reduzindo a tendência delas de se grudarem umas nas outras quando não deveriam. Estudos indicam que a vitamina E diminui a atividade de enzimas envolvidas nesse processo, de grudar das plaquetas. É essencial entender a diferença. Um anticoagulante, como a varfarina, age bloqueando proteínas da coagulação. Um antiplaquetário
como o ácido acetilsalicílico, impede que as plaquetas se juntem. A vitamina E tem um efeito natural e mais suave, de perfil antiplaquetário. Ela não substitui medicamentos, mas ajuda o sangue a ser menos propenso a formar coágulos onde não deveria. Terceira frente, a dilatação dos vasos sanguíneos. A vitamina E também contribui para que os vasos se relaxem e se alarguem um pouco, processo que chamamos de vasodilatação. Ela faz isso estimulando substâncias, como o óxido nítrico, que favorecem o relaxamento da parede dos vasos. Quando o vaso está um pouco mais aberto, a pressão tende a diminuir e o sangue flui melhor, aliviando a sobrecarga em todo o sistema circulatório, incluindo as veias das pernas. É como sair de uma ruazinha estreita e entrar numa avenida de 3 faixas. Em resumo, a vitamina E não dissolve coágulos, mas cria um ambiente interno em que é muito mais difícil eles se formarem. Ela protege as paredes, reduz a pegajosidade das plaquetas e ajuda a manter as estradas livres. Agora vamos à parte prática. Como encher o seu prato de vitamina E? A forma mais segura e eficiente de obter vitamina E é pela alimentação. A natureza oferece um verdadeiro estoque desse nutriente em vários alimentos do dia a dia. Suplemento é outro assunto e deve ser considerado apenas com orientação médica. Como médico, a minha recomendação é sempre a mesma. Primeiro, a comida. Onde encontramos boas quantidades de vitamina E, as sementes de girassol são campeãs nesse quesito. Uma porção pequena de sementes de girassol já fornece uma quantidade expressiva de vitamina E, aproximando muito do que você precisa ao dia. Você pode acrescentá-las em saladas, misturar no iogurte, bater em vitaminas ou consumir como um lanche rápido. As amêndoas também são gigantes da vitamina E. Uma pequena porção por dia já oferece uma ótima dose desse antioxidante. Elas são perfeitas como lanche no meio da manhã ou como complemento na aveia, nas frutas e até em saladas. As avelãs e outras oleaginosas, como castanha do Pará e nozes, também contribuem com boas quantidades de vitamina E, além de gorduras saudáveis. Depois veio os óleos vegetais prensados a frio, o óleo de girassol, o óleo de milho, o óleo de canola e, claro, o azeite de oliva extra virgem estão entre as grandes fontes. O importante é usar esses óleos preferencialmente crus, em saladas ou sobre alimentos prontos, ou em preparações em fogo baixo, porque temperaturas muito altas podem destruir parte da vitamina E. Não podemos esquecer dos vegetais verdes escuros. O espinafre, principalmente quando levemente cozido no vapor, libera melhor seus nutrientes, incluindo a vitamina E. O brócolis também entra nessa lista, trazendo ainda outros antioxidantes importantes para a circulação. Tente incluir esses vegetais no almoço e no jantar diariamente. O abacate é outro verdadeiro tesouro. Esse fruto cremoso não oferece apenas gorduras boas para o coração. Ele também fornece vitamina E em boa quantidade e é extremamente versátil. Vai bem em torradas, saladas, vitaminas salgadas ou naquele guacamole caseiro. Peixes gordurosos, como salmão, truta e cavala, além de serem excelentes fontes de ômega 3 com ação anti-inflamatória, trazem uma porção modesta, mas valiosa de vitamina E. Colocar tudo isso em prática não é complicado. Imagine um café da manhã com aveia e amêndoas, um almoço com salada temperada com azeite de oliva e sementes de girassol, e um jantar com salmão, espinafre e brócolis. Com mudanças simples como essas, você fortalece naturalmente o seu sistema circulatório. Agora, vem a parte incômoda, mas necessária, sobre suplementos de vitamina E. Em um mundo em que parece existir uma pílula para tudo, eu preciso ser muito claro. Não se automedique com suplementos de vitamina E em altas doses. Enquanto a vitamina E presente nos alimentos é considerada segura,
Os suplementos concentrados contam uma história bem diferente. O organismo sabe lidar muito melhor com os nutrientes que chegam empacotados na comida, junto com fibras, outros antioxidantes e gorduras saudáveis. Já uma cápsula em alta dose pode desequilibrar o sistema. O principal risco do excesso de suplementação de vitamina E é aumentar a chance de sangramentos. Como ela tem efeito antiplaquetário, doses altas podem interferir demais na coagulação, o que é especialmente grave em quem já usa anticoagulantes ou antiplaquetários, como varfarina, clopidogrel ou AAS, porque a combinação pode elevar o risco de hemorragias severas. Além disso, antes de cirurgias, é comum que o médico recomende suspender suplementos de vitamina E cerca de 2 semanas antes do procedimento, justamente para reduzir o risco de sangramento aumentado. Então, em que situações um suplemento pode ser necessário? Apenas com avaliação e prescrição médica. Em pessoas com doenças que dificultam a absorção de gorduras, como alguns problemas intestinais ou pancreáticos, pode haver deficiência de vitamina E, e aí o médico determina a dose exata e segura, acompanhando exames e interações com outros remédios. A mensagem é simples: confie primeiro na farmácia da natureza. O seu prato é um instrumento mais poderoso e seguro que você tem. Mas existe um ponto fundamental. A vitamina E não trabalha sozinha. Seria um erro imaginar que ela é uma solução milagrosa isolada. A saúde dos vasos é um trabalho em equipe. A vitamina E até pode ser a capitã, mas precisa do apoio de outros nutrientes para vencer o jogo contra a má circulação. Vamos falar de forma rápida dessa equipe de apoio. A vitamina C é a grande reparadora das paredes dos vasos. Ela é essencial para a produção de colágeno, proteína que dá força e elasticidade às veias e artérias. Está presente em frutas cítricas, como laranja e limão, mas também em alimentos como pimentão, brócolis e morango. Além disso, a vitamina C e a vitamina E formam uma dupla dinâmica, porque a vitamina C ajuda a reciclar a vitamina E depois que ela é usada no combate aos radicais livres. Os flavonoides são reforços estruturais poderosos. Esses compostos encontrados em alimentos de origem vegetal ajudam a fortalecer as paredes dos capilares e a reduzir inflamações. Você os encontra em frutas vermelhas, no chá verde, na cebola roxa e no chocolate amargo com alto teor de cacau. O magnésio é o relaxante muscular do sistema circulatório. Ele contribui para o relaxamento da musculatura das artérias, ajudando a manter os vasos um pouco mais dilatados e a pressão melhor controlada. Ele é abundante em folhas verdes escuras, oleaginosas, sementes e leguminosas como feijão e lentilha. Os ômega 3 são anti-inflamatórios naturais para o sistema vascular. Presentes em peixes gordurosos, como salmão e sardinha, e também em sementes de chia e linhaça. Eles ajudam o sangue a ficar menos viscoso e favorecem uma circulação mais eficiente. E há ainda algo que não é vitamina, mas é tão importante quanto: a hidratação. O sangue é formado principalmente por água. Se você está desidratado, ele fica mais espesso, circula com mais dificuldade e o risco de coágulos aumenta. Por isso, é essencial beber água ao longo de todo o dia. Mesmo com todas essas vitaminas e nutrientes, existe um rei nessa história: o seu estilo de vida. Você pode ter uma alimentação excelente, mas se leva uma vida totalmente sedentária, o resultado ainda será incompleto. O movimento é o motor da circulação nas pernas. Caminhar, caminhar e caminhar mais um pouco. A cada passo, os músculos da panturrilha se contraem e comprimem as veias, empurrando o sangue para cima. É o que chamamos de bomba muscular, o nosso segundo coração. Procure caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Se você passa muitas horas sentado, faça pausas regulares.
Movimente os pés para cima e para baixo, como se estivesse apertando um pedal. Faça círculos com os tornozelos. Fique na ponta dos pés várias vezes. São exercícios simples, mas que ativam intensamente essa bomba muscular. Ao final do dia, deite-se e eleve as pernas acima da altura do coração por cerca de 15 minutos. Assim, você aproveita a gravidade a seu favor para drenar o sangue que ficou acumulado. Controle o peso, porque o excesso de peso aumenta a pressão sobre as veias das pernas e dificulta ainda mais o retorno do sangue. Evite roupas muito apertadas na cintura, virilha e ternas, que comprimem os vasos. E tente não permanecer muitas horas na mesma posição, seja sentado ou em pé. O corpo foi feito para se movimentar. A vitamina E é uma peça fundamental, mas só quando você a insere em um conjunto de boa alimentação e vida ativa é que ela mostra todo o potencial. Do fundo do coração, eu espero que essas informações tenham aberto seus olhos para o verdadeiro poder da prevenção e para o papel tão importante que a vitamina E pode desempenhar como guardiã da sua circulação. Agora, eu quero lhe pedir 3 coisas muito importantes. Primeira, e mais crucial, tudo o que eu expliquei aqui tem caráter educativo e nunca substitui uma consulta com o seu médico. Se você apresenta sintomas de má circulação, varizes, inchaço nas pernas, ou se já usa remédios anticoagulantes ou antiplaquetários, é absolutamente indispensável conversar com o seu médico antes de fazer qualquer mudança na alimentação ou iniciar suplementação. A segunda, se essa explicação fez sentido e trouxe valor para você, compartilhe este conteúdo. Pense naquela pessoa próxima que vive reclamando de pernas cansadas e pés inchados. Compartilhar esse tipo de informação é um gesto de carinho e pode ajudá-la a agir a tempo. E a terceira, eu gostaria muito que nós construíssemos uma comunidade aqui. Deixe um comentário me contando de qual cidade e país você me assiste e qual alimento rico em vitamina E você pretende incluir primeiro na sua rotina. Eu leio os comentários para responder dúvidas e também para preparar novos conteúdos que sejam realmente úteis para você. Para encerrar, vamos reforçar em voz alta o essencial do que vimos hoje. Nós derrubamos o mito de que uma vitamina poderia dissolver coágulos já formados e entendemos que o verdadeiro poder dela está na prevenção. Descobrimos que a vitamina E é um extraordinário escudo protetor, que defende as paredes dos vasos sanguíneos, reduz a tendência de as plaquetas ficarem muito pegajosas e ajuda o sangue a circular de forma mais saudável. Vimos que a maneira mais segura de obtê-la é por meio de alimentos saborosos, como sementes de girassol, amêndoas, avelãs, abacate, óleos vegetais de boa qualidade e vegetais verdes escuros, e que suplementos em doses altas podem trazer riscos, devendo ser usados apenas com acompanhamento médico. E, acima de tudo, entendemos que a saúde vascular é um projeto global. A vitamina E é uma estrela, mas brilha muito mais quando está acompanhada de outros nutrientes e, principalmente, de um estilo de vida ativo. Não subestime os sinais que o seu corpo envia. Aquela sensação de peso, o inchaço, as câimbras noturnas não são normais. São convites claros para você agir. Hoje, você adquiriu um conhecimento valioso. Use-o. Assuma as rédeas da sua saúde. Comece hoje mesmo a construir um sistema circulatório mais forte, mais resistente e mais saudável. Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira e a minha missão é entregar para você ferramentas claras e honestas para viver uma vida mais longa, mais saudável e mais plena. Muito obrigado pela sua atenção.